Professor Avelino Júnior e eu estou ministrando aulas de História do Direito e Direito Romano para as turmas do primeiro semestre C e D do curso de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté. Eu vou pedir o favor para que todos os meus alunos ingressem na sala virtual do Espaço EVA, Espaço Virtual de Aprendizagem da Universidade de Taubaté, na plataforma Moodle, e lá irá encontrar todos os slides referentes a esta aula 7, parte 3. Vamos lá? Então, iniciando primeiro com o slide sobre o processo na época da legislação grega antiga. Na época, o interessado em processar alguém, ele teria que convidar duas testemunhas para ir até o seu adversário para pedir a ele que compareça em juízo para que ele se defenda. E, ao mesmo tempo, esse interessado que está fazendo o pedido deveria fazer uma denúncia por escrito no tribunal, que uma vez aceita, era exposta em público. Então, olha como é que funcionava a organização judiciária na legislação grega antiga. Então, você tem o interessado em processar alguém, mas primeiro, antes dele ir para o tribunal, ele teria que convidar duas testemunhas para chegar até o adversário e falar assim: olha, você me deve isso, olha, você precisa fazer isso. E eu tenho duas testemunhas que estão comprovando que eu estou te falando, que eu vou te denunciar no tribunal. Aí essa pessoa ia até o tribunal e falava por escrito: olha, eu estou processando, já fui, já levei duas testemunhas. E o tribunal poderia aceitar ou não a denúncia. Aceitando, ele ia expor em público aquela reclamação. Onde nós encontramos isso no direito brasileiro hoje? No JIC, é o Juizado Informal de Conciliação. Quando você vai até o Poder Judiciário e a causa é inferior a 20 salários mínimos, é possível que você, mesmo sem advogado, vá até o Juizado Informal de Conciliação, faça sua reclamação, o cartorário irá redigir a sua informação, irá entregar a você e você vai no correio, posta no correio ou entregue para o adversário: ó, eu já fui lá no JIC e já falei de você, agora você precisa responder. E já sai essa reclamação com essa informação, a data do dia da audiência informal de conciliação e sem advogado. Observe que eu estou pegando a legislação grega antiga e estou relacionando com o Brasil hoje, juizado informal de conciliação. Então, olha que interessante, o direito ele se evolui há muito, porém, nós podemos correlacionar. Isso é JIC. Se porventura o adversário não quiser vir, você não pode fazer nada. Se ele não vier no dia da audiência, você não pode fazer nada. Mas se ele vier, já é possível fazer um acordo. Isso vai poupar tanto trabalho judicial, tanto tempo e mais mexer na máquina judiciária. Então é interessante estabelecer esse critério. Agora, como funciona se porventura o tribunal grego aceitasse aquela denúncia? Então o que o tribunal falar? Bom, ele foi, ele levou duas testemunhas, comprovando que ele entregou, e agora eu aceito. Qual é o próximo passo? O adversário podia protestar contra a aceitação daquela denúncia no tribunal e também reconvir. Olha que interessante. Se eu, adversário, naquela época, vejo que eu fui denunciado e o tribunal em público, o magistrado fala no mercado para todo mundo: olha, fulano está protestando ou então processando ciclano. Essa pessoa, que é o adversário, vem se defender. Era o protesto. E hoje aqui no Brasil chamamos isso de contestação. Vamos contestar da mesma maneira naquela época, hoje também. Você vai contestar dentro do prazo legal. Mas também naquela época já era possível você reconvir. E você sabe o que é reconvenção? Reconvenção é quando você tem razão
ao invés do outro. Então você tem que apresentar. Não, o que o cara está fazendo aqui, me colocando numa situação difícil, é mentira. Na verdade, foi ele que fez ao contrário. Vamos colocar assim um exemplo nos dias de hoje. Você está tranquilamente andando com o seu carro, de repente vem alguém e colide na sua traseira. Então, geralmente, o que a gente pede? Vá embora, não saia para discutir, porque pode ser um problema sério no trânsito. Mas você, como falei, bom, eu não quero sair do carro, não quero ter problemas, porque o cara pode estar armado, pode estar bêbado, eu vou embora, tem seguro, eu conserto meu carro. Também, você foi embora. Aquele indivíduo que bateu na traseira do seu carro, ele pode ir lá na delegacia, vai fazer um boletim de ocorrência dizendo que você é que deu marcha ré e bateu no carro dele. E aí, como é que fica? Aí esse cara, com má fé, ingressa no juizado especial civil, afirmando que foi você que deu marcha ré e quer que você pague o conserto do carro dele. E aí você recebe uma notícia dessa, um processo, você vai se defender. Então, aquele protesto no direito grego é uma contestação hoje. Você vai contestar e dizer, eu sou juiz. Não é nada disso. Eu estava parado, a pessoa veio e colidiu, eu não fiz nada. Isso é uma contestação. Ao mesmo tempo, no mesmo prazo, o que você vai fazer? Senhor juiz, a contestação foi feita. Agora, nesse prazo, eu quero reconvir. Eu quero dizer para o senhor juiz, que quem bateu em mim foi ele, que ele está agindo de má fé. Portanto, chama-se reconvenção. Então, a reconvenção, ela é feita no mesmo prazo, ou então dentro da contestação, falando, senhor juiz, quem está errado é ele, quem age de má fé é ele. Então, hoje, nós temos a contestação, podendo fazer isoladamente, também no mesmo prazo, a reconvenção, ou fazer a reconvenção dentro da contestação. E de onde veio isso? Lá do direito grego. Estão entendendo a importância da disciplina História do Direito? Estão tentando entender que o direito evolui, mas nós sempre estamos aprimorando o direito? Então é isso que eu queria dizer a vocês. Mas não para por aí a nossa aula de hoje. Nós temos... Como é que funciona depois? Então você tem duas testemunhas que te acompanham, você levou a sua reclamação para a pessoa, para o adversário, com duas testemunhas. Aí depois o tribunal recebe por escrito a sua reclamação. O tribunal aceita a sua reclamação. O adversário vem e faz o protesto, vem a fazer a contestação, ou então a reconvenção. E aí? E aí começa a instrução. O que é a instrução? Instrução é instruir o processo. Vamos coletar as provas. Lá naquela época, a instrução era preliminar. Vamos ouvir os depoimentos das partes e das testemunhas. Portanto, naquela época, o magistrado grego chamava os dois. Olha, me conte a história, o que você escreveu, me conta de novo. O adversário, conta a sua parte. Aí fala assim, o autor da ação, você que chegou aqui reclamando, você tem testemunha? Traga, nós queremos ouvi-los. A mesma coisa, o adversário, tem testemunha? Tragas. Portanto, o magistrado já iria, depois, num próximo passo, ouvir as testemunhas. Então, quando começa a ouvir as testemunhas, coletar as provas, nós chamamos da fase de instrução processual. O processo se inicia quando o tribunal recebe a denúncia. Começa por aí, lá no tribunal grego. Agora, já que ele recebeu, a instrução coleta de provas com o oitivo de testemunhas e das partes. Muito bem. A partir daí, nós temos uma audiência de julgamento, que será lida. Então, já tem as provas. Então, o magistrado vai falar assim, olha, eu quero agora, hoje é dia de julgamento. É uma audiência. Também já existia na época grega. E lá, tinha no julgamento, primeiro, o autor, você que reclamou, faz as suas alegações. Alega, você já iniciou. Então, nas alegações, a pessoa fala desde o início, que foi lá, falou com o adversário, levou duas testemunhas, que fez a sua parte falando com o tribunal, e ouviu a testemunha, que a testemunha dela falou isso, que a testemunha dele falou isso. Depois, alegações da outra parte. Aí o adversário vai falar,
realmente eu fui chamado, tinha 2 testemunhas, mas não é nada disso, tá aqui minha reconvenção, eu apresentei provas, eu apresentei testemunhas. Então o tribunal está fazendo o quê? Ouvindo as partes, ouvindo as alegações. E depois das alegações, aí que vem a parte interessante, são as alegações orais. Então, uma coisa é o magistrado ter ouvido as partes. Terminou? Bom, o autor da ação, você que é o reclamante, me conta direito, oralmente. E é nessa hora que muitas das vezes o autor da ação não tinha o dom da palavra. É onde ele convidava os oradores gregos. E aí é que aparecem os filósofos, que faziam os embates longos, dias e dias, onde ele iria argumentar o direito de um, e a mesma coisa o adversário poderia, por si, fazer a sua arguição oral ou convidar alguém para fazer no lugar deles. Observe que começam os debates, as arguições, falando dos direitos de um e de outro. Só depois dessa arguição oral é que o presidente do tribunal grego é que prolatava a sentença. E se você observar nos dias de hoje, como é o ritual nos dias de hoje? Nós temos, primeiro, uma pessoa constitui um advogado para ingressar com uma ação, ou juizado especial, menos de 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Então a pessoa vai lá no juizado e faz a reclamação. Qual é o próximo passo? O oficial de justiça vai levar a citação, que é aquele conteúdo que você reclamou, para a outra parte. Mas se for juizado especial, também envia-se pelo correio ou no juizado informal de conciliação. Você posta no correio e entrega uma pessoa. Próximo passo. Vem a outra parte fazendo a contestação ou a reconvenção, fazendo a defesa. E depois, o juiz marca uma audiência e vai ouvir uma parte e a outra parte. Vai ouvir a testemunha de um, testemunho do outro. Tem mais provas? Bom, já que não tem mais provas, façam as alegações finais. Então, uma parte faz a alegação de tudo que aconteceu, outra parte também. Depois, arguição oral. Sim, nós temos alegações orais no dia, na hora da audiência, assim que terminar a instrução processual, assim que terminou a coleta de provas, o advogado tem 20 minutos para falar e o promotor também. Eu estou falando tanto na área civil como na área criminal. E a arguição oral e vai mais longe, porque também nós temos na parte civil as arguições orais. Doutor, o que o senhor tem a falar? O que o senhor tem outro advogado a falar? Terminou a arguição oral, o juiz já imediatamente prolata a sentença. Ou, de acordo com a complexidade do caso, o juiz pode transformar essa alegação oral em memoriais. Olha, é muito complexo o processo, é muito longo, cada um vai ter tantos dias para fazer a defesa e entrega. Então, transforma-se a arguição oral em arguição por escrito. Então, entenderam? Então, hoje, o ritual processual, quer seja na área civil, trabalhista, criminal, também tem o mesmo regulamento primário lá da legislação grega. Então, vocês, alunos do direito, que estão começando agora no primeiro semestre, vão ouvir os rituais, o rito ordinário, o rito sumário. Na realidade, esses rituais vieram se aprimorando. Porém, nós já sabemos que já existia no direito grego e eram os verdadeiros filósofos que iam para os embates. E é por isso que a população inteira ia ouvir os filósofos a fazer as defesas. São os verdadeiros advogados das causas que iam brigar pelas suas teses e o direito das partes. Ok? Então está aí a ideia já mais concreta do direito grego. Na próxima aula, nós iremos completar ainda mais a evolução do direito. Confira comigo no meu Instagram e também no meu canal do YouTube. Até mais!